Eu quero aqui te falar sobre 3 coisas que você vai passar quando você decidir mudar. Quando você decidir, presta bem atenção nessa palavra, porque a maioria das pessoas, gente, elas só falam, é só da boca para fora. E quando você só fala, fala, fala e fica no mundo das teorias, você não muda de vida. Tudo começa a partir de uma decisão. Mas quando você realmente tomar essa decisão, você vai passar por 3 coisas, gente, é inevitável. E como vocês sabem que eu não enrolo nos meus vídeos, vamos logo pro primeiro. A primeira coisa que você vai passar e que você vai ter que segurar firme, você vai ter que ser muito forte, é a ridicularização. Inventa você fazer algo novo para você ver o quanto as pessoas vão te ridicularizar, as pessoas próximas a você. Sabe por quê? Porque elas não acreditam. Toda pessoa que te conhece do passado, desde lá da sua infância, que conviveu com você, pessoas da sua rua, vizinho, parentes, elas sabem quem você é. Mas como você está num processo de autoconhecimento, como você está querendo mudar a sua vida, como você está querendo passar para um próximo nível, e você já decidiu que isso vai acontecer, essas pessoas que te conhecem lá do passado vão te ridicularizar. Isso é inevitável, gente. Toda pessoa, quando inicia um processo de mudança, ela vai passar pela ridicularização e você tem que ser muito forte para suportar esse processo. Porque como tudo na vida passa, a ridicularização também vai passar. Mas calma que ainda tem mais coisas que você vai ter que ser forte se você quiser realmente ver mudança na sua vida. Gente, as pessoas, em sua ampla maioria, elas não querem mudar, elas não estão decididas, não estão determinadas, elas não têm comprometimento com elas próprias. E quando ela começa a perceber que você tomou uma decisão firme e irrevogável, que você não vai mais voltar atrás, elas vão te ridicularizar porque elas querem deixar você no mesmo patamar que elas. Essa parte da ridicularização é muito pesada e muitas pessoas não conseguem passar por essa fase, elas acabam desistindo porque a pressão é muito grande. Por isso que a primeira coisa que você já tem que estar preparada, se você realmente quer mudar a sua vida, é suportar a ridicularização, porque isso vai acontecer. Segunda coisa que você tem que estar preparada, você tem que estar muito ciente. Vão começar a sentir raiva de você. Vão começar a sentir raiva do seu progresso, da sua determinação, da sua decisão. As pessoas vão começar a sentir raiva. Porque como eu disse para vocês, a maioria, elas não querem suportar o processo que é doloroso. Todo processo de mudança é muito doloroso. E por elas começarem a sentir raiva, junto com inveja, junto com um monte de outros sentimentos ruins, elas vão querer te desmerecer a sua conquista, o seu mérito, o seu esforço. Elas vão fazer de tudo, mas é de tudo mesmo, para te colocar para baixo, para acabar com a sua energia, para quê? Para você voltar para o mesmo patamar que você estava, ou ainda pior. Gente, tem uma frase que eu vejo muito aqui na internet e eu realmente concordo. A pessoa quer te ver bem, mas não melhor do que ela. Realmente, se você for parar para pensar, elas até querem te ver bem, principalmente quem é do seu convívio. Parentes, vizinhos, amigos de infância, elas podem até querer te ver bem, mas no dia que elas percebem que você tá melhor, aí elas começam a sentir raiva de você. Ela não aceita. O sentimento de inveja, de competitividade, aflora assim de uma tal maneira e aí a pessoa se revela. Quer ver um exemplo do quanto as pessoas vão começar a sentir raiva de você? É ir para academia todos os dias. Quando você começa a ser bem focada, quando você começa a ter disciplina, a ter comprometimento com você mesma, gente, a pessoa vai ficar numa raiva, ela vai ficar num ódio de você. Por quê? Porque ela não consegue. Quantas pessoas começam a academia e desistem? Começa uma semana, um mês, vai ali 2 meses, depois abandona o barco. É muito difícil, isso não é pra mim, eu não tenho resultado. Aí a pessoa começa a inventar um monte de desculpa pra ela mesma, né? Ela começa a inventar um monte de história. E aí, quando ela começa a perceber que você tá focada, que você tá no caminho, que você não vai desistir, essa pessoa começa a sentir raiva. Porque o que você tá fazendo é o que, na verdade, ela gostaria de fazer, como ela não consegue. Aí ela começa a sentir raiva de você, ela começa a sentir inveja. Mas essa raiva, gente, no fundo é uma admiração, é porque a pessoa não consegue, ela não consegue ter foco, ter disciplina, ter força suficiente. Começa, desiste, nunca dá continuidade para aquilo que faz. E aí, para piorar ainda mais pro teu lado, quando você começa a ter resultado estético, a raiva vai triplicar.
É essa que é a verdade, não adianta a gente vir aqui com história, querendo fantasiar, porque realmente é isso que acontece. E aí tem mais uma outra coisa que vem de bônus, sabe o que é? Quando você muda aqui, ó, a sua mente. Porque, gente, presta atenção aqui, o exercício físico, principalmente a musculação, que eu insisto tanto para você começar a fazer musculação. Porque além de você ter muita força física, você mudar o seu corpo, você vai mudar aqui, ó, a sua mente. Você vai perceber nitidamente o quanto você tá ficando uma pessoa mais forte, uma pessoa mais centrada, uma pessoa mais equilibrada, porque a musculação também tem esse poder de mudança interna. Mas todo esse processo a gente sabe que não é fácil, porque se fosse fácil, todo mundo conseguiria, não é verdade? E quantas pessoas você conhece que realmente começa e não desiste, não para no meio do caminho, não abandona tudo? Porque realmente não é fácil. Se fosse fácil, estava todo mundo muito bem de saúde, estavam todo mundo no shape, estava todo mundo comendo bem, fazendo escolhas mais saudáveis, fazendo exercício todos os dias, bebendo mais água. Se fosse fácil, a maioria das pessoas estariam fazendo isso. E a gente sabe que essa não é a realidade. Não é. Mas quando você sai do meio da manada, quando você sai do meio da multidão e começa a fazer coisas diferentes da maioria, você começa a se destacar e aí a pessoa começa a ficar com raiva. É isso, raiva e inveja ao mesmo tempo, porque as duas coisas andam juntinhas. Terceira coisa que você vai passar quando você começar a mudar, sabe o que é? É quando você começar a ter resultado, tudo isso que eu falei anteriormente, a pessoa vai começar a rever os conceitos e aí, no lugar da ridicularização, essa pessoa vai começar a te admirar, mesmo que em silêncio, porque a maioria das pessoas fazem isso. Elas te admiram em silêncio, mas te criticam em voz alta. Quando ela começar a ver que realmente aquilo que você fez, todo o seu esforço está dando resultado, aí o conceito dela vai mudar a seu respeito. Pode ter certeza que isso vai acontecer. Só que aí tem uma coisa que vai acontecer e poucas pessoas falam, mas eu tô aqui para te falar. Quando você chegar nesse patamar, quem não vai mais querer essas pessoas à sua volta, não são elas não. Vai ser você. Você vai mudar tanto, você vai se tornar uma pessoa tão irreconhecível que você não vai mais querer essas pessoas na sua vida. Não vai, não adianta. Eu falo muito para vocês aqui o quanto os semelhantes se atraem, o quanto nós somos energia pura. Quando a gente eleva o nosso nível de conhecimento, o nosso nível de consciência, quanto melhor nós nos tornamos como pessoa, mais o nosso nível de exigência também sobe, gente. Isso é inevitável. E aí você começa a olhar para trás e ver todo o seu esforço, todo o percurso que você fez e viu que as pessoas ficaram lá atrás, elas não conseguiram te acompanhar. O que é que você vai ficar fazendo nesse ambiente com essas pessoas? Não tem mais nada a ver, não tem mais frequência, não tem mais energia. Você consegue entender agora por que o autoconhecimento muda, transforma completamente a nossa vida? Por causa disso, você mesmo, por um processo natural, vai chegar a essa conclusão. Quando você percorrer todos esses caminhos, é inevitável, gente. Quando você começa a andar com pessoas prósperas, com pessoas de mentalidade para cima, para frente, você vai também se tornar essa pessoa, você vai se espelhar nela, porque nós somos influenciados o tempo todo, tanto pro bem quanto pro mal. Começa a andar com pessoas que não querem prosperar, pessoas que não gostam de ler livro, começa a andar com pessoas de comportamento autodestrutivo para você ver o que acontece. Você vai começar a fazer as mesmas coisas, porque a gente é sim a média das 5 pessoas que a gente anda. Tem gente que não concorda com isso, mas eu concordo plenamente. Porque isso aconteceu na minha vida. Enquanto eu estava rodeada de pessoas que não tinham resultado nenhum, que não eram referências para nada, faziam coisas que eu não concordava, mas por falta de autoconhecimento eu continuava ali, naquele ambiente, com essas pessoas, eu era como elas. Por quê? Porque eu me identificava, os semelhantes se identificam, os semelhantes se atraem. Quando você tem autoconhecimento, quando você começa a se espiritualizar, você não quer mais essa vida, você não quer mais essas pessoas, você não quer mais fazer parte desse ambiente, não faz mais sentido. É por isso que eu vou insistir aqui nesse canal falando de autoconhecimento, de espiritualidade, de expansão da consciência, de lei da atração, de Ho'oponopono. Vou continuar falando isso sim, porque isso muda a vida. Quando você internalizar todo esse conhecimento e começar a colocar em prática, a sua vida nunca mais vai ser a mesma, nunca mais. Isso aconteceu comigo, com toda certeza. Acontece com outras pessoas e se ainda não aconteceu com você, calma, que é porque você está no processo. Mas fica firme, continua no seu caminho, no seu processo, no comprometimento com você mesma. Porque o compromisso, gente, não é com os outros, o compromisso é com nós mesmas. Continue, não desista, fica firme, aguenta,
Porque quando você começar a colher os frutos dessa nova decisão que você tomou na sua vida, o resultado é extraordinário, é maravilhoso, só bênçãos na sua vida. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Se você gosta aqui do meu canal, se você gosta das coisas que eu falo, se você gosta de mim, deixa o seu like, faz a sua inscrição, faz o seu comentário aqui. Eu amo muito ler os comentários de vocês. E até o próximo.